Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã, da nota 10 Assessoria Acadêmica, e a gente vai realizar a atividade de mapa de programação e cálculo numérico do módulo 51 de 2025. O que é essa atividade que ela traz para a gente, né? Ela fala para a gente sobre métodos numéricos, pede para a gente descrever qual que é a importância, citar alguns exemplos, explicar o método da bisseção e explicar as diferenças entre o método de Newton e a da interpolação de Newton, certo? Então vamos lá resolver essa questão número 1 aqui primeiramente, né? Qual que é a importância de utilizar métodos numéricos na engenharia, né? E aplicar um exemplo aqui, né? Então qual que é a importância? A importância é que esses métodos numéricos eles oferecem várias vantagens ao permitir uma compreensão mais clara dos fenômenos, equilibrando bem aspectos como tempo, custo e precisão. Esses métodos utilizam algoritmos que simplificam a resolução de problemas matemáticos por meio de operações aritméticas mais simples, sendo por isso também chamados de métodos indiretos. A análise numérica tem como foco desenvolver formas mais eficazes de encontrar soluções aproximadas para equações mais complexas, que muitas vezes não possuem solução exata viável. Ou seja, resumindo, a importância principal dos métodos numéricos é aproximar funções mais complexas por operações aritméticas mais simples para obter uma solução aproximada dessas equações complexas que talvez não seriam viáveis, né? Utilizando elas mesmas. Então a gente vai aproximar por outras funções, tá? E quais são as aplicações dos métodos numéricos? A gente pode citar como uma aplicação a simulação computacional, como a CFD, Dinâmica dos Fluidos Computacional, né? Que utiliza, por exemplo, leis da termodinâmica e da mecânica dos fluidos para aproximar fenômenos ali e estudar fenômenos de uma forma mais rápida, né? E com baixo custo. Como, por exemplo, aqui testar um carro em um túnel de vento, que a gente pode usar a CFD para calcular a distribuição da pressão sobre sua carroceria e obter parâmetros como arrasto e sustentação aerodinâmica, certo? Então esse é um dos exemplos que vocês podem citar aqui de aplicações dos métodos numéricos. Então, respondida então a questão 1, a gente pode partir para a questão 2 aqui. Explique detalhadamente o método da abscissão. Então a gente tem que explicar o princípio matemático que fundamenta, as condições necessárias para a aplicação, descrever o algoritmo básico do método e as vantagens e desvantagens desse método. Então vamos lá. O método da bisseção ele se baseia no princípio matemático do teorema do valor intermediário, que estabelece que se a função f de x, como mostrado aqui no gráfico, é contínua no intervalo a até b, e se f de a e f de b têm sinais opostos, então existe pelo menos uma raiz aqui nesse intervalo, certo? Então a gente pode ver tudo isso aqui nesse exemplo gráfico aqui. Quais são então as condições necessárias para esse método ser aplicado? Como dito, então a função tem que ser contínua no intervalo AB, certo? Então ela é contínua aqui, por exemplo, essa função aqui do gráfico, né? E os valores da função nos extremos do intervalo devem ter sinais opostos, ou seja, f de a vezes f de b tem que dar menor que zero. Então eles são opostos? São opostos, como a gente pode ver aqui, ó. Um é negativo, o outro é positivo. Então, se a gente multiplicar um pelo outro, vai dar um valor negativo, ou seja, menor que zero. E satisfaz aquela condição ali. Então, seriam essas duas condições. Tá? E agora a gente tem que explicar o algoritmo básico do método, que é o seguinte, ele é baseado em 4 etapas. A primeira etapa é definir o intervalo AB, tal que f de a e f de b seja menor que zero. Então, a gente vai definir o intervalo AB, tal que f de a e f de b seja menor que zero, ou seja, eles têm os sinais opostos. Depois a gente vai calcular o ponto médio m, que vai ser a soma dos extremos aqui a, b, dividido por 2. A gente vai ter o ponto médio, certo? A gente vai avaliar então esse ponto médio. Se a função nesse ponto médio for igual a zero, então esse ponto médio é a raiz dessa função. Se não, a gente vai calcular o valor da função nos extremos e fazer essa multiplicaçãozinha aqui e ver. Se for menor que zero, f de m vezes f de a gente vai substituir b por m. Então, se f de m menos f de a for negativo, a gente vai substituir b por m. Então, o intervalo aqui vai ser de a até m. E a gente vai realizar os passos anteriores, certo? E no caso, se f de m vezes f de b for menor que zero, a gente substitui a por m. Então, se f de b vezes f de m for menor que zero, a gente substitui a por m,
certo? Então o intervalo aqui vai ser de M até B, o novo intervalo, né? E a gente realiza os cálculos novamente, certo? Repetindo então o processo. Então vamos fazer um exemplo simples aqui para ficar mais claro essa funcionalidade aqui do método. Então a gente tem que encontrar a raiz de uma função x ao quadrado menos 4 no intervalo de 1 até 3. Então o primeiro passo é definir o intervalo inicial. O intervalo inicial é de 1 até 3, então a gente tem que calcular a função nesses extremos. Calculando a função no ponto 1, a gente tem o valor de menos 3, e calculando a função no ponto 3 aqui, a gente tem o valor de 5. A gente vai ver, esses valores são, tem sinais opostos? Tem. Então, a gente pode aplicar esse método aqui, certo? Pois essa condição aqui é satisfeita, f de A vezes f de B menor que zero. Depois disso, a gente vai calcular o ponto médio entre esse intervalo, né? Entre esses extremos aqui, que é 1 mais 3 dividido por 2, que vai dar 2. Então, o primeiro m é 2. Então, a gente vai avaliar esse valor de m aqui. f de m, então, ela é... Qual que é o valor de f de m? É igual a zero. Então, o m é a raiz da nossa função. Então, a gente não precisa repetir esses passos aqui, certo? A gente já encontrou a raiz da nossa função. Caso não fosse, a gente ia comparar, ia fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, f de m vezes f de a, verificar se é menor que zero, substituir e realizar os cálculos novamente. Ou também, se a gente pode fazer f de m vezes f de b, se for menor que zero, a gente vai ter que substituir o intervalo ali e realizar os cálculos novamente, certo? Mas daqui a gente já achou que o m é a raiz, então está respondida esse exemplo aqui. É assim que vocês vão aplicar o método. Quais são as vantagens desse método? As vantagens são, são uma simples facilidade de implementar, né? E ele sempre converge para uma raiz, certo? E as desvantagens é uma convergência lenta quando comparado a outros métodos e não funciona se a função não trocar de sinal no intervalo. Ou seja, se ela não trocar no sinal aqui, se os extremos não tiverem sinais opostos, ela não pode ser aplicada, certo? Então, é assim que vocês vão responder essa questão número 2. E é a questão número 3, que é uma comparação entre o método de Newton e a interpolação de Newton, fica a cargo de vocês. Caso vocês não consigam responder, mesmo depois de toda essa descrição aqui, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui eu deixei na direita o QR Code que leva direto para o nosso WhatsApp, onde tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem um like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. Então, no mais era isso e até a próxima.